diz assim: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos. E da mão do rei da Síria te livrarei a ti e a essa cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Amados, eu disse para você, a primeira resposta foi o quê? Espera. Deus falou para Abraão, espera. E Abraão acabou não esperando. Mesmo assim, Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Porém, uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que Deus demorou 25 anos para abençoar Abraão. E aí você diz assim, pastor, e eu até acho que comentei no nosso programa passado sobre Abraão. Deus demorou 25 anos, e talvez eu diga assim, pastor, mas eu não estou preparado para esperar tanto tempo assim. Será que Deus demora tanto? Não, Deus não demora tanto. Sabe por que Deus demorou 25 anos para abençoar Abraão, para responder a promessa na vida de Abraão? Porque Abraão se precipitou. Uma vez orando em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu perguntei a Deus e Deus me deu essa resposta. Deus não quer que... Você está vendo o que acontece quando você toma uma decisão precipitada, sem esperar o tempo de Deus? Então a primeira resposta é espera. A segunda resposta está envolvendo... Se a primeira resposta envolve espera, obediência, a segunda resposta também envolve também obediência, porque quando Deus manda você fazer alguma coisa, você tem que fazer aquilo que Ele mandou. Deus fala para você, vai pela direita e você vai pela esquerda. Tem um adágio popular que diz aí fora, desculpe, fala assim que a pessoa quebra a cara. É isso que vai acontecer. A pessoa ela vai, na verdade, acabar se prejudicando. Por quê? Porque não obedece a Deus. Moisés não obedeceu a Deus, isso custou caro a Moisés. Ele não entrou na terra prometida. A terceira resposta, Davi, ele poderia ter qualquer mulher. Afinal de contas, naquele tempo, Deus nunca aprovou o homem ter mais do que uma mulher, até porque quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou Adão e Eva, uma esposa. Mas Deus permitia, entenda bem, Deus nunca aprovou a poligamia. Várias mulheres, Deus nunca aprovou. Porém, Deus permitia aos reis ter mais mulheres. Deus permitia, mas nunca aprovou. Davi poderia ter qualquer mulher. Davi poderia ter qualquer esposa, mas não. Ele teve que tomar a mulher do seu próximo. Ei, cuidado, não brinque com o pecado. Deus está vendo aonde você está andando. Deus está vendo o que você está fazendo. Eu disse aqui agora há pouco e vou repetir. Seu pastor pode não ver. As pessoas podem não ver. A sua esposa, o seu esposo pode não ver, mas Deus está vendo. Ei, você jovem, Deus está vendo como você anda, o seu procedimento. Deus quer santidade de você. E essa foi a resposta de Deus para a vida de Davi. Sabe qual foi? O silêncio. Deus não falou nada com Davi. E às vezes Deus não fala nada com a gente. Sabe por quê? Porque às vezes há pelo menos três entendimentos. Primeiro, Deus não fala com pessoas que às vezes, porque estão em pecados. Aí Deus não vai falar mesmo. Deus não fala porque às vezes Ele está provando a pessoa, tá? E às vezes Deus não fala porque Ele às vezes faz silêncio para fazer surpresa. Tá entendendo? São três coisas, ó. Deus não fala porque a pessoa pecou. Deus não fala porque está provando a pessoa. Deus não fala porque Ele tem surpresa para a pessoa. Então guarda essa palavra. O silêncio de Deus também é uma resposta. E a quarta e última resposta para mim finalizar essa mensagem e passar para outra parte é o sim de Deus. Talvez você estava esperando isso. Ufa, pastor, até que enfim apareceu o sim de Deus. Essa passagem que eu li aqui agora, esse texto bíblico, ele é muito lindo. Fala a respeito do rei Ezequias. O rei Ezequias estava acometido de uma enfermidade mortal. Alguns acreditam, alguns teólogos dizem que Ezequias estava com câncer mortal. E agora Ezequias está definhando numa cama, está morrendo. E ele sabe que ele vai morrer. Como se não bastasse, Deus manda o profeta Isaías ir até a casa do rei Ezequias, ou seja, no palácio. E quando ele entra, portões adentro do palácio,
Ele vai até o quarto onde está Ezequias morrendo, definhando em uma cama. Ele já sabia que ia morrer, mas quem sabe o coração de Ezequias se enche de esperança, dizendo: Deus mandou o profeta até aqui para impor as mãos sobre a minha vida, liberar uma palavra de bênção e eu ser curado. Mas o pensamento, a Bíblia diz, Isaías 55, do versículo 8 a seguir, diz assim: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Às vezes você está pensando de um jeito, mas Deus vai agir do outro. Como o texto diz em Provérbios 16, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Não é como você pensa, não é como você quer, não é no seu tempo, não é na sua hora, mas é no tempo de Deus, é na hora de Deus. Não é como o seu pensamento, é como o pensamento de Deus, é como a resposta de Deus para a sua vida. E aí agora Ezequias pensa: o profeta vai me abençoar. Deus mandou o profeta para liberar uma palavra de bênção para a minha vida. Sabe o que o profeta fala? Ordena a tua casa, conserta a sua vida, porque morrerás e não viverás. E o profeta vira as costas e sai. O profeta está saindo, Ezequias vira o rosto para a parede, deitado na cama, morrendo, e diz: ah, Senhor, se servido de te lembrar que andei diante de ti. Note a palavra, note a palavra. Ah, Senhor, se servido de te lembrar que andei. Andei, porque a palavra andei quer dizer: eu andei, não estou andando, Senhor. Alguma coisa estava errada na vida de Ezequias, e o amor de Deus era tão grande pela vida de Ezequias que manda o profeta falar: conserta a sua vida para que você morra salvo, conserta a sua vida para que você não perca a salvação. E aí Ezequias se humilha diante de Deus. A Bíblia diz que ele lembra a Deus os tempos que ele andou, e no momento que ele lembra a Deus os tempos que ele andou, ele chora abundantemente. Quem sabe você está vendo esse programa e está em pranto agora, está chorando agora. Deus manda falar para você assim, que Ele tem uma palavra de bênção e de vitória para a sua vida. A sua história, Deus vai mudar. E daí sabe o que acontece? Isaías recebe a palavra de volta do Senhor. Volta, é o texto que nós vemos aqui, é o sim de Deus. Deus está falando sim para você. E alguma área da sua vida, Deus está falando: sim, meu filho, eu vou te abençoar. Sim, minha filha, eu vou abrir a porta. Sim, meu filho, é tempo de você sair dessa casa. É tempo de você ter esse carro. É tempo de eu te prosperar, de eu lhe abençoar. É tempo de eu mudar a sua sorte. É tempo de eu salvar o seu familiar, salvar o seu esposo. Talvez você, irmã, que está me vendo por esse canal de TV: pastor, não aguento mais o meu esposo. Deus vai salvar ele. Deus está falando: sim, minha filha, é tempo de eu salvar o seu marido. Talvez você está me olhando e você está dizendo: pastor, não aguento mais, o meu filho sai e usa droga, e eu fico orando porque eu não sei o dia que ele vai voltar vivo ou morto para casa. Deus manda falar para você: sim, eu vou libertar o seu filho, eu vou salvar o seu filho. Eu vou decretar a vitória sobre a tua vida. Ei, mulher, você que está chorando, ei, homem que está me vendo agora por esse canal de televisão, Deus manda lhe dizer que o sim de Deus está chegando sobre a tua vida. A bênção do Senhor está chegando sobre a sua vida. Toma posse dessa palavra profética. E além de Deus acrescentar 15 anos à vida do rei Ezequias, Deus ainda o livra das mãos do rei da Síria, como no texto que nós acabamos de ler. O rei Senaqueribe tinha dito que iria invadir a cidade. E aí, querido, sabe o que acontece? A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor fala assim: nenhuma flecha ele vai atirar contra essa cidade. E aí a Bíblia diz que 185 mil assírios, 185 mil homens é morto por uma miríade de anjos. Por um anjo só mata 185 mil homens. Senaqueribe volta envergonhado pelo caminho que ele veio, como diz a palavra, por 7 caminhos ele foge. E quando ele chega na sua casa, prostrado diante do Deus dele, Deus com letra minúscula, diante de Baal, seus próprios filhos o matam. O inimigo está tentando te envergonhar, mas Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida, amém?
Vamos chamar um louvor. Daqui a pouquinho voltamos aí com a oração, com os últimos avisos, com a palavra do cantor. Deus abençoe.